Imagine um tempo antes da história, antes da escrita, antes das cidades, fazendas ou até mesmo da roda. Este é o período pré-histórico, um tempo envolto em mistério, um tempo que podemos apenas vislumbrar através de fósseis e artefatos. No entanto, ele guarda a chave para a compreensão de nossas origens. Essa era não era um paraíso. A vida era uma luta diária pela sobrevivência. Nossos ancestrais enfrentaram desafios que mal podemos imaginar. Eles viviam em um mundo governado pela natureza, belo e implacável. Compreender suas vidas é compreender nossa própria resiliência inata. A Terra era um lugar diferente naquela época. Vastas florestas se estendiam pelos continentes. Camadas de gelo cobriam grande parte do mundo. O clima era imprevisível. Vulcões entravam em erupção, cuspindo cinzas e fogo. Era um mundo de extremos, belo e perigoso. Nossos ancestrais não eram os únicos habitantes. Bestas gigantes vagavam pela terra. Mamutes, tigres dentes de sabre e lobos gigantes eram apenas alguns. Essas criaturas eram presas e predadores. Elas eram essenciais para o equilíbrio deste mundo pré-histórico. Pense num cenário tipo Pantanal, só que com animais da Era do Gelo. Encontrar comida era uma preocupação constante. Todo dia era uma caçada por sustento. Os primeiros humanos dependiam de sua astúcia e habilidades. Eles usavam varas e pedras afiadas para abater presas. Coletar plantas comestíveis era igualmente crucial. Eles seguiam os rebanhos, migrando com as estações. O conhecimento deles sobre a terra era profundo. Eles sabiam onde encontrar água, quais plantas eram seguras para comer e como rastrear animais. A sobrevivência deles dependia disso. Era tipo um MasterChef pré-histórico, só que com ingredientes bem mais rústicos. O perigo espreitava em todos os lugares. Predadores eram uma ameaça constante. Uma simples caçada podia se tornar mortal em um instante. Garras e dentes afiados não eram os únicos perigos. Doenças e ferimentos eram riscos sempre presentes. A expectativa de vida era curta. Muitos não viviam além dos 30 anos. As crianças eram especialmente vulneráveis. Para sobreviver, eles precisavam de coragem, engenhosidade e cooperação. Essas características não eram apenas importantes, eram essenciais. Era como jogar um escape room da vida real, todos os dias. Seção 5. Força em números. Viver em grupos não era uma escolha, era uma necessidade. A união fazia a força. Juntos, eles podiam caçar presas maiores. Eles podiam se defender contra predadores com mais eficácia. A cooperação era fundamental. Dentro desses grupos, eles desenvolveram laços sociais. Eles compartilhavam a responsabilidade de criar os filhos. Eles cuidavam dos doentes e feridos. Esse senso de comunidade era crucial para a sobrevivência e a transmissão do conhecimento. Uma verdadeira mutirão da pré-história. Seção 6. Ferramentas rudimentares, auxiliares essenciais. Os primeiros humanos não eram fisicamente imponentes. Eles viviam em um mundo cheio de perigos e desafios. Eles não tinham garras afiadas ou mandíbulas poderosas. Suas mãos eram desprovidas de garras, e seus dentes não eram adequados para rasgar carne crua. Sua força residia em sua inteligência e capacidade de criar ferramentas. A habilidade de transformar materiais brutos em instrumentos úteis foi revolucionária. Ferramentas simples feitas de pedra, osso e madeira se tornaram extensões de seus corpos. Cada ferramenta tinha um propósito específico, desde a caça até a preparação de alimentos. Machados de mão eram usados para abater animais, cavar e defesa pessoal. Esses machados eram versáteis e essenciais para a sobrevivência diária. Raspadores limpavam peles para roupas e abrigo.
A preparação de peles era crucial para a proteção contra o clima. Essas ferramentas, por mais primitivas que fossem, eram uma prova de sua engenhosidade. Cada ferramenta representava um passo em direção à civilização. Elas eram a chave para sua sobrevivência em um mundo hostil. Sem essas ferramentas, a vida teria sido muito mais difícil e perigosa. Eram os canivetes suíços da época. Cada ferramenta multifuncional era vital para a adaptação e evolução dos primeiros humanos. Seção 7. Abrigando-se da tempestade. Os elementos eram tão implacáveis quanto os predadores. Sol forte, vento cortante e neve congelante eram desafios constantes. Encontrar abrigo era crucial para a sobrevivência. Cavernas ofereciam a melhor proteção. Eles construíam abrigos simples com galhos, folhas e peles de animais. Essas estruturas proporcionavam algum descanso dos elementos. Eles aprenderam a controlar o fogo, uma fonte de calor, proteção e uma maneira de cozinhar alimentos. O fogo se tornou um símbolo de seu crescente domínio sobre a natureza, tipo um camping raiz, elevado à máxima potência. Seção 8. A faísca da engenhosidade. A vida pré-histórica não era apenas sobrevivência, era também sobre inovação. Desde os primeiros dias, os humanos mostraram uma capacidade única de criar e adaptar. Eles não apenas usavam o que a natureza oferecia, mas também transformavam esses recursos em ferramentas e armas. Eles estavam constantemente se adaptando, aprendendo e melhorando. Cada nova descoberta, cada nova técnica, era um passo em direção a um futuro mais seguro e eficiente. Eles desenvolveram a linguagem, uma maneira de comunicar ideias complexas. A comunicação permitiu a transmissão de conhecimento e experiências, essencial para a sobrevivência e progresso. A arte apareceu nas paredes das cavernas, expressando seu mundo e crenças. Essas pinturas não eram apenas decorativas. Elas contavam histórias, registravam eventos e transmitiam ensinamentos. Esses eram sinais de um intelecto florescente. Ao redor do fogo, eles compartilhavam histórias, ensinavam uns aos outros e fortaleciam os laços da comunidade. Eles estavam desenvolvendo o pensamento abstrato, a imaginação e a capacidade de transmitir conhecimento através das gerações. A capacidade de ensinar e aprender era crucial para o desenvolvimento contínuo. Essas qualidades os colocaram em um caminho que os levaria a se tornarem a espécie dominante na Terra. A colaboração e a inovação eram as chaves para o seu sucesso. Os primeiros influencers da história, só que na versão rupestre. Esses líderes e visionários moldaram o futuro da humanidade, guiando suas tribos com sabedoria e habilidade. Seção 9. Um legado forjado na sobrevivência. A vida de nossos ancestrais pré-históricos foi uma luta constante contra as probabilidades. No entanto, eles perseveraram. Em um mundo cheio de perigos e incertezas, cada dia era uma batalha pela sobrevivência. Eles enfrentaram predadores ferozes, climas extremos e a escassez de recursos. Mas, com determinação e engenhosidade, encontraram maneiras de superar esses desafios. Eles se adaptaram e prosperaram diante da adversidade. Através da cooperação e da inovação, construíram abrigos, desenvolveram ferramentas e aprenderam a dominar o fogo. Essas conquistas não só garantiram sua sobrevivência imediata, mas também lançaram as bases para o progresso humano. A história deles é uma prova da resiliência do espírito humano. Cada obstáculo superado, cada inovação criada, é um testemunho da capacidade humana de enfrentar e vencer adversidades. Seu legado vive em nós. A engenhosidade, a cooperação e a coragem que demonstraram estão arraigadas em nosso DNA. Essas qualidades foram passadas de geração em geração, moldando quem somos hoje.
A coragem de enfrentar o desconhecido e a capacidade de trabalhar juntos para um bem comum são traços que herdamos de nossos ancestrais. Compreender suas lutas nos permite apreciar o quão longe chegamos. Cada passo na evolução humana é um reflexo das batalhas e triunfos de nossos antepassados. Isso nos lembra que estamos todos conectados por essa história compartilhada, essa jornada incrível de sobrevivência. Cada técnica de sobrevivência desenvolvida, cada comunidade formada, é parte de uma tapeçaria maior que nos une. Uma verdadeira saga de superação que continua até hoje. A história da humanidade é uma história de resiliência, inovação e progresso contínuo.